Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Cotidiano. Terça-feira ainda, comecinho da semana. Bora ficar bem informado? Vem aqui comigo. Bom, todo mundo sabe que a gente está vivendo uma das maiores secas dos últimos 44 anos e uma enxurrada de queimadas tomando conta do país, né? A situação está tão crítica que a fumaça não está só obscurecendo o nosso céu aqui não, viu? Ela está já se espalhando e até cobrindo capitais da Argentina e do Uruguai. A visão é tão nebulosa que parece que estamos vivendo um apocalipse em tempo real. O que está acontecendo é que a névoa, que é essa fumaça, vem principalmente da Amazônia, que está queimando como nunca em 19 anos. Mas não pense que é só na floresta não, viu? O fogo também está castigando o interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a situação está tão feia que na manhã de ontem, segunda-feira, diversas áreas da cidade de São Paulo e da região metropolitana amanheceram com níveis de qualidade do ar variando entre ruins e muito ruins. Por volta das 10 da manhã, a capital paulista foi considerada a metrópole com a pior qualidade do ar do mundo, de acordo com o site suíço iQair. No interior do estado, cidades como Jundiaí e Ribeirão Preto também registraram níveis de qualidade do ar considerados muito ruins. A categoria muito ruim, vale lembrar, pode agravar problemas respiratórios e cardíacos em pessoas vulneráveis, além de representar riscos para a saúde da população em geral. E não para por aí não, viu? A conta das queimadas também está pesando no nosso bolso. Com 80 mil hectares de cana-de-açúcar reduzidos a cinzas, o setor amarga um prejuízo de 800 milhões de reais só no último mês. E o impacto não para por aí. Sugere que o preço do açúcar, feijão, carnes, frutas, leite e até etanol vai subir. A natureza está cobrando caro e a nossa carteira está sentindo o peso. Só no último mês, o Brasil viu mais de 68 mil focos de queimadas, um aumento assustador de 144% em relação ao ano passado. É o cenário perfeito para um verdadeiro desastre ambiental e econômico. E se você achava que as notícias poderiam piorar, prepare-se. Ainda tem muito mais fumaça no horizonte. E é justamente para reforçar esse cuidado que nós vamos exibir a entrevista que fizemos com o Dr. Fábio Macchioni, que é pneumologista e trouxe diversas dicas e orientações para nos prevenirmos nesse tempo. Confira! E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o médico pneumologista, Dr. Fábio Macchioni. Doutor, muito obrigada, viu, por ter aceito aqui o nosso convite. E vamos começar falando aí de tempo seco, queimadas, como que isso prejudica a saúde das pessoas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito importante a gente ter essa oportunidade de conversar com o público, né? Com a nossa sociedade. E, resumidamente, a gente tem uma característica na nossa região que ela é muito prejudicial ao sistema respiratório, né? Porque ela são vários fatores que se somam e que prejudicam muito a saúde respiratória nessa época do ano. Além do tempo estar mais frio, na nossa região, o inverno, ele simultaneamente, ele está relacionado com baixo nível de chuva. Então, isso diminui a umidade do ambiente e também tem a questão da poluição ambiental que fica mais intensa nessa época do ano. Então, essa tríade de tempo mais frio, tempo mais seco e essas partículas que estão em suspensão, elas são terríveis para o sistema respiratório no seu funcionamento normal. E nesse período do ano tem essas queimadas, né? Isso piora muito, tanto o tempo de modo geral, quanto a respiração e causa também esses problemas, né? Ah, com certeza, né? A própria ausência de chuva, né? A chuva era como se fosse uma faxina no ambiente, né? Então, quando você chove, aquelas partículas que a gente não enxerga, mas elas estão presentes, elas são meio que removidas, né? Então, essa ausência de chuva, essa baixa umidade, faz com que mais partículas, inclusive de queima de cana, ou poeira, ou produtos tóxicos, ou os produtos produzidos pelos veículos automotores, eles ficam em suspensão. E tudo isso a gente acaba, sem perceber, inalando. E isso acaba gerando processos inflamatórios que desencadeiam os sintomas respiratórios mais comuns, né?
que são a tosse, a coriza, o desconforto na garganta, às vezes a sensação de falta de ar, né? E outros sintomas. E isso pode se agravar também, né? Sim, outra característica bastante interessante do inverno é que as pessoas tendem a ficar por mais tempo em ambientes fechados. Isso piora a circulação de ar, mas predispõe ao aumento da circulação dos vírus respiratórios, né? Que são grandes agentes agressores do nosso sistema respiratório. Então é muito mais comum os resfriados, as gripes, as outras doenças respiratórias transmitidas por outros vírus, como por exemplo o Covid. Então todos esses fatores, eles atuam mais, eles agridem mais, eles são mais frequentes e produzem mais sintomas nessa época do ano. E o que o pessoal de casa pode fazer, né? Porque a gente sabe que o tempo seco, a gente precisa de chuva. Esse ano teve mais aí, né? Mais tempo sem chuva, mais tempo de calorão e mais tempo aí desse ambiente seco, né? Desse tempo seco. O que fazer em casa, ou então na rua, ou em ambientes fechados? Qual que é a orientação? Bom, existem coisas que são de tão simples, a gente acaba menosprezando, né? Então, assim, nessa época do ano, mais do que nunca, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa hidratação. Então, adquirir hábitos, né, da gente reservar uma garrafinha, porque aquilo lembra a gente da gente estar sempre tomando, né? Então, a hidratação do indivíduo, ela tem que ter uma atenção ainda maior do que em outros momentos, né? Quanto ao ambiente, algumas coisas podem ajudar. Principalmente naquelas pessoas que têm um componente alérgico, que são pessoas, por exemplo, com rinite, paciente com asma. Esses pacientes tendem a piorar muito nessa época do ano. E eles passam um tempo muito grande, como todo mundo, dentro do quarto. Então, é importante que o quarto durante o dia seja arejado, receba a iluminação do sol, janelas abertas, né? E algumas coisas podem aumentar a umidade do ambiente. Então, existem dispositivos industriais, são os umidificadores, que pode ser usado durante o sono ou algumas horas antes do sono para aumentar a umidade do ambiente, né? Existem algumas receitas caseiras que não são tão eficazes, mas elas ajudam. Por exemplo, a bacia, as pessoas deixam uma bacia de água para aquilo, né, vaporizando e umidificando, né? Existem pessoas que colocam uma toalha molhada na cabeceira da cama. Isso tudo para tentar diminuir a umidade do ar. Com a pandemia, a gente ficou mais cuidadoso, né? As pessoas ficaram mais cuidadosas com o álcool em gel, com a máscara. E depois que passou a pandemia, agora já tem, né, um tempinho, as pessoas deram uma relaxada. Mas é importante, né? Estar gripado, colocar a máscara, sempre usar o álcool em gel, higienizar bem as mãos, e tem a maneira correta de fazer isso, né? Sem dúvida, né? Eu acho que se é que a gente pode ver alguns pontos positivos na pandemia, um deles foi algumas mudanças culturais, né? Essa questão da máscara, ela é nova no Brasil, mas em países civilizados, principalmente em países mais desenvolvidos do Oriente, era muito comum a utilização da máscara. E o mais interessante é que a máscara, eles têm um conceito lá de não ser para se proteger, mas para proteger o ambiente de você. Então era inconcebível um indivíduo, por exemplo, um japonês, ele sair de casa gripado e ele não estar com a máscara, né? A gente, infelizmente, percebe que esse hábito está sendo deixado de lado. A gente tem que lembrar sempre que a transmissibilidade das principais doenças infecciosas respiratórias é através do ar. Então, é quando a gente fala, é quando a gente tosse, é quando a gente espirra, e também através dos objetos ou da manipulação das mãos contaminadas. Então, isso não sai de moda, sabe? A maneira correta de tossir, a maneira de proteger o ambiente com a máscara, a utilização a higiene das mãos é fundamental, seja com água e sabão, ou hoje em dia está tão disponível, é tão fácil encontrar o álcool gel. Então, isso não cai de moda, é sempre indicado, e a gente tem que ter atenção. Atenção principalmente porque a gente tem visto que as pessoas acham que a pandemia passou, e realmente passou, porque o conceito de pandemia são inúmeros casos pelo mundo todo, né? Mas a infecção por Covid, ela nunca se encerrou, né? A gente, aliás, nas últimas 2 semanas aqui em Catanduva, eu tenho notado no consultório, no hospital, o aumento dos casos de Covid, normalmente, né?
E outros vírus são muito importantes, como o vírus da gripe, que é o influenza, né? Que a gente viu inúmeros casos, principalmente na idade escolar, as crianças acabam uma contaminando a outra, casos importantes, casos graves. Então, esses vírus estão sempre circulando e essa educação que a gente tem que ter no sentido de proteção nossa e proteção do ambiente, ela não pode ficar de lado. E claro, tem que ter essa atenção redobrada, o senhor falou aí na idade escolar, crianças e idosos realmente são idades ali, faixa etárias preocupantes, né? Sem dúvida. Existem alguns conceitos em medicina respiratória que eles são, o tempo passa, eles não mudam. A gente entende que, principalmente as doenças infecciosas respiratórias, sejam por vírus, sejam por bactérias, elas são muito mais relevantes, muito mais potencialmente letais ou com potencial enorme de complicar nos extremos da idade. Então, indivíduos abaixo de 5 anos, principalmente abaixo de 2 anos, os indivíduos idosos, eles fazem com que o profissional ele recobre a atenção, porque a evolução não costuma ser a mesma que a gente vê no indivíduo jovem saudável. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Espero recebê-lo mais vezes aqui com a gente. Para mim foi um grande prazer, estou sempre à disposição. Muito obrigado, um grande abraço à população. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, você fica com todos os bastidores da política no nosso giro. Nós voltamos já já. Prepare-se para o desafio. Participe da corrida de rua Sunrise Runners Tama, dia 22 de setembro às 6h30 da manhã, no Lago 3 da Represa Municipal de Rio Preto. Percursos de 5 e 10 quilômetros. Faça já sua inscrição. www.alcer.esp.br. Organização Alcer. Realização SS Mídia. Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Na BR-8 TV, a qualidade é a nossa marca registrada. Oferecemos uma programação rica e variada, com programas como Cida Caram, Uma Viola na Cidade, O Coração, Rene Malheiros Entrevista, Sintonizados, Agro Shopping, Cuiabano Lima, Tá na Hora do Esporte e muito mais. Somos a única emissora local com transmissão HD em Rio Preto e mais de 8 cidades da região através da Claro TV pelo canal 527, além do canal 27. Se você é produtor de conteúdo, traga seu programa. Venha fazer parte da BR-8 TV e alcance um público qualificado. Seu programa também será exibido através do site br8news.com.br. Junte-se a nós e transforme seu conteúdo em sucesso. BR-8 TV. Nativa é festa, é aniversário da Nativa. Muita música e informação, isso é tudo de bom, isso é muito Nativa. Comemorar 15 anos com o melhor ouvinte do mundo, isso é muito Nativa. Oferecimento Renovile. Deixa seu Renault pronto para qualquer desafio. Vá conferir condições especiais. Implantes dentários e lentes em resina? Oral Unique. Viva de frente. Marra Restaurante Bar. Comida caseira de verdade. Ultragás. Entrega rápida com qualidade e segurança. Centro Médico Doutor Solidário. Saúde para todos. R7 Veículos. Aqui dá bons negócios com qualidade e bom preço. E Ipanema Salgaderia. Sabor e qualidades tradicionais de Catanduva. É aniversário Nativa. Nativa. A BR-8 TV está presente em diversas cidades da região, como Rio Preto, Catanduva, Mirassol, Birigui, Fernandópolis, Jales, Penápolis e Votuporanga. Com uma programação diversificada e conteúdo relevante, a BR-8 TV se destaca como uma opção de informação e entretenimento para os moradores dessas localidades, mantendo todos sempre bem informados e conectados com o que acontece na região e no mundo. Nós estamos de volta e você fica agora com todos os bastidores da política no nosso Giro Político.
Bora falar de política? Olha só o rolo que os candidatos do União Brasil em Paraíso se meteram. No dia 3 de setembro, o juiz eleitoral Ayman Ramadan indeferiu a candidatura de todo o time do partido para as eleições municipais desse ano. E o motivo? Um erro básico. O partido estava com as contas fora de ordem na época da convenção. Coisa simples, mas que acabou virando um problemão. Segundo a sentença, o União Brasil só conseguiu botar suas contas em dia no dia 12 de agosto. E até aí, beleza, se não fosse por um detalhe. A convenção partidária rolou lá em 23 de julho e a legislação eleitoral é clara como água. O partido tinha que estar regular até a data da convenção. Ou seja, deu ruim, hein? E tem mais. O prazo limite para a regularização das contas era até 5 de agosto. Perderam feio. Entre os barrados nessa confusão toda estão figuras como Nado do Zaya, Biel Flash, que com esse nome podia ser até super-herói, né? Carol Barbosa, Fátima Matos, Leandro da Vassoura, Maicon do Café e Reginaldo Marinho e Danilo Guideroli. Resultado, por enquanto, tá todo mundo lá no site da Justiça Eleitoral como candidatos inaptos. Ou seja, nada de urna para eles. Claro, ainda cabe recurso, mas até que essa novela tenha um final, eles vão ter que esperar sentadinhos. E olha só, a política esquentou aqui em Mirassol, no interior de São Paulo, viu? Na última semana rolou um barraco daqueles envolvendo a candidata a vereadora Jenny Pereira, do PL, e uma comerciante local. E pasmem, tudo começou por causa de uma simples bandeira de campanha. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou te explicar. Jenny Pereira decidiu colocar a bandeira de sua candidatura no exato local onde já estava uma placa de um comércio. A comerciante, indignada, mostrou em um vídeo o lugar onde ela mesma tinha mandado instalar a placa, gastando com pedreiro e serralheiro. E aí, amigo, o clima esquentou de vez. A comerciante foi tirar satisfação e a Jenny, bom, ela perdeu a paciência e partiu para a agressão. No vídeo que está circulando pela internet, dá para ver a troca de farpas e os empurrões. Em sua defesa, Jenny soltou uma nota dizendo que a treta já estava rolando há muito tempo. E segundo ela, a tal comerciante já tinha sido denunciada à prefeitura e, por isso, as duas já estavam em pé de guerra. E quando Jenny foi colocar a bandeira, levou o desaforo e a agressão da outra comerciante. Ela contou que, ao chamar a polícia, perdeu o controle e acabou revidando. Ah, e tem mais uma coisa. A Jenny ainda mencionou que sofre de depressão e crises de ansiedade, o que teria feito com que ela explodisse naquela hora. Meus caros, parece que a campanha eleitoral em Mirassol começou com tudo, e não de um jeito muito pacífico, viu? E olha só o que aconteceu em Rio Preto ontem mesmo, segunda-feira. O guarda civil municipal e candidato a vereador pelo PL, Alexandre Montenegro, virou alvo de um atentado. O incidente rolou na estrada vicinal Délcio Custódio da Silva, no bairro Estância, São Pedro, perto do Recanto dos 18. O candidato a vereador, que está fora de serviço para focar na corrida eleitoral, estava no banco traseiro de um carro quando os tiros começaram a aparecer. Ele pulou do veículo em movimento e acabou batendo a testa no chão, necessitando ali de atendimento na UPA. Mas, para a sorte dele, os ferimentos foram leves e ele está bem apesar do susto. O candidato foi atingido por estilhaços de vidro e ouviu o barulho de uma moto se aproximando antes dos tiros. Após o ataque, o candidato se escondeu atrás do carro e conseguiu devolver os tiros para se defender. E a cena do crime? Bom, o carro foi apresentado na central de flagrantes e lá foram confirmados 5 disparos no para-brisa traseiro. Agora, a Polícia Civil está no caso, que pode ser um crime de motivação política. Por enquanto, ninguém foi preso e os suspeitos ainda estão soltos. Uma coisa é certa, a disputa política em Rio Preto está mais do que quente e aparentemente está levando alguns candidatos a uma verdadeira batalha. Gente, a política está pegando fogo, né? Quase que literalmente. Bom, mudando de assunto, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, terça-feira, a Operação Aquafortes para combater a lavagem de dinheiro proveniente da extração e comércio ilegal de ouro e garimpos dos estados do Mato Grosso e do Pará. Cerca de 60 policiais federais estão cumprindo 9 mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto e um na cidade de São Paulo.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de São Paulo. E durante as investigações, a PF descobriu um grande esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresários que comercializavam ouro de forma ilegal, usando diversas técnicas para ocultar a origem dos recursos, como a criação de empresas de fachada e a utilização de laranjas. A movimentação financeira sem origem lícita atingiu aproximadamente 3 bilhões de reais nos últimos 4 anos. A Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens dos investigados, no valor de até 1,3 bilhão, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros. Um dos investigados é um caçador profissional e objetos relacionados à caça em sua residência também estão sendo alvos de buscas com a ajuda de uma equipe de fiscalização do IBAMA. Todo o material apreendido será levado para análise na sede da PF em São José do Rio Preto. E os investigados poderão responder pelos crimes de extração e comércio ilegal de ouro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E olha só, não esquece, hein? Você confere essa e outras edições do Cotidiano no nosso canal do YouTube, BR8 TV. E se já estiver por aí, dá aquela moral, clica no like que ajuda demais a gente. Você também pode acessar o nosso site e ficar por dentro das notícias em tempo real. É br8news.com.br. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã.